Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa. Online, ao vivo, né, Iris? Iris toda pink hoje, ó. Tô de Vocês Barbie. não estão vendo? Se vocês não estão vendo, corram para assisti-la toda pink. Tô de Barbie. Tá de Barbie. Boa tarde, queridos ouvintes. É sempre um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu queria muito dar os telefones para vocês entrarem em contato, para mandar mensagem, para mandar as perguntas que o Hernani adora responder. Estudou até para responder. Muito tempo que não tem pergunta. Não tem pergunta. Só né? elogios, eu adoro. Ah. Telefone fixo 3386-1400. 3386-1400. O WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro, que eu já estou com ele aberto aqui, 984867633. 984867633. Você pode entrar no YouTube da Rádio Rio de Janeiro. Pode não, deve. Aproveita, vai lá, dá o like. E você pode entrar também no Facebook, na página do Quintas do Evangelho, que também está lá. E aí você aproveita, curte, compartilha o vídeo, porque divulgar a doutrina espírita também é uma forma de caridade. Quantas pessoas, às vezes, recebem uma mensagem, né, e a gente acaba falando o que aquela pessoa precisava ouvir. Então, divulgar o Evangelho, né? E as divulgações estão voltando. Eu fiz a palestra lá no Eurípides na segunda-feira, casa lotada, cheia. Aquela casa é gostosa, né? Gostosa. Aquela Tá casa cheia. é gostosa. Eu estava falando com o Moisés agora, surpreendente, não tem um lugar vazio, nem nas televisões, né? Porque tem outros andares que eles assistem só pela TV. Então, o Espiritismo voltou com tudo. Eu voltei o meu trabalho também, presencial, mandar um beijo para minha turma do Evangelho. Lá no MAP, né? Sim, muito MAP gostoso, Recreio. Foi muito bom semana passada. Hoje eu vou estar lá, se Deus quiser. Sexta-feira eu estive no MAP Recreio também, bem cheio. As Todo casas estão bem cheias, né? Muito trabalho. Walter, lotadas. Muito trabalho no bem, muita coisa boa. E tudo isso que a gente está fazendo de preâmbulo aqui tem a ver com o que, Hernani? Com a vigilância. Com a vigilância. Tem a ver com o tema de hoje. Tem a ver com essa mensagem que Emmanuel traz para a gente. Eu vou dizer para vocês que da pandemia para cá, parece que poucas pessoas se recuperaram do desânimo que esse planeta ficou. E esse desânimo, ele acabou trazendo um sentimento de, eu estou cansado, não adianta, o mundo não melhora, tudo é difícil. E isso faz com que a gente esqueça que tudo faz parte de um processo de evolução e que quando a gente desanima, quando a gente deixa a melancolia invadir, a gente está perdendo esse processo de evolução. A gente está perdendo a oportunidade aí, né, de trabalhar ativamente na nossa melhora, na nossa reforma íntima. Então, essa mensagem de hoje, ela veio nos lembrar que é importante não deixar se vencer, não se deixar vencer pelo desânimo, pela melancolia, né? Não estou falando aqui, é óbvio, das doenças, né, psíquicas, da depressão, mas estou falando daquele sentimento que a gente vai achando assim, gostosinho, sabe? A gente vai dizer, estou tão cansada. Tem gente que adora falar isso. Eu estou tão exausta, tão cansada, tão desanimada. É um mantra. Aí vem um outro, né, e fala, eu também. E isso vai virando uma energia, um mantra, né, da negatividade. Então, muda, mantra, energia da positividade. É isso, entendeu? Então, vamos ao Palavras do Mestre. Palavras do Mestre. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho. Senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem.
Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. 2 homens estarão no campo, um será levado, o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada, a outra deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o seu Senhor. Mas se entendam isso, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim, vocês também precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem o seu senhor entrega de sua casa para lhes dar alimento no tempo devido? Feliz o servo que seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhes que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponha que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor está demorando. E então comece a bater em seus conservos, a comer, beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não espera e numa hora em que ele não sabe, e o punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. E aí, Hernani? Bem, a minha visão, né? Isso é Mateus, né? Esse é Mateus, capítulo 24, versículo... Começa no 36. Essa descrição de Mateus aí é que eu mais gosto. Maravilhosa. Não, a minha opinião sobre essa passagem, né, do retorno de Jesus, se a gente pegar o caminho da luz, a gente vê, né, a primeira reunião de Jesus dentro do orbe, onde a gente se encontra hoje com o planeta Terra, que é a nossa casa, né, a nossa escola. Foi na formação do planeta. Então, milhões de anos atrás, quando se tira uma partícula da nebulosa solar e traz aqui para esse ambiente, né, e cria essa atmosfera, né, essa condição do planeta Terra dentro do sistema solar, né, dessa órbita que nós, né, nos encontramos com a Lua, com os satélites, tudo isso foi criado, presença de Jesus. Depois a outra reunião desses espíritos puros, né, preparando a vinda de Jesus. Então Jesus realmente, ele vem aqui em momentos, né, cruciais, em momentos de suma importância, a criação do planeta, depois, né, a mudança da história do planeta. Passamos a contar os dias e as noites depois da vinda, né, o nascimento de Jesus, quer dizer, a mudança de padrão de vibração. E agora a próxima vinda de Jesus, né, que é o que todas as igrejas evangélicas protestantes anunciam, né, o tempo todo, é a transição planetária, né, a mudança de padrão que a Terra vai viver agora, de provas e expiações para regeneração, ela faz muita diferença em todo o universo. Por quê? Porque a maioria dos espíritos que vão estar habitando a Terra querem fazer o bem. Precisam estudar, trabalhar e aprender a fazer o bem, mas eles vão ter a vontade de fazer o bem. Nós vamos acabar com essas crueldades que vemos hoje, das pessoas matando, roubando, enganando, a troco de nada. A troco do instinto animal que ela tem ainda e que mata e que comete uma série de atrocidades em nome de nada, em nome de um tênis, de um relógio, de um poder que o homem acha que tem sobre a mulher ou vice-versa. Quer dizer, esses crimes absurdos que acontecem hoje no planeta, eles vão ser extirpados. E só vai ficar no planeta espíritos que querem fazer o bem. Podem até cometer o mal ainda, terem alguns crimes envolvidos, mas eles têm a intenção de fazer a coisa certa. Como isso vai acontecer? Alguns espíritos já estão sendo convidados, né, a migrar do planeta Terra. Então eles vão sair daqui, segundo Chico Xavier e Geraldinho, né, que continua até hoje na internet, dando as lições de Chico e os depoimentos do convívio com ele, estão indo para o planeta chamado Quiron. Eu não tenho certeza absoluta. Se recebesse uma mensagem de André Luiz, de Emmanuel, etc., falando, eu teria mais
certeza sobre isso, mas é factível. Então, muitos espíritos já estão saindo do planeta, convidados a ir para um planeta primitivo. Chegando lá, apesar da crueldade que ainda fazem aqui, dos erros que cometem, serão espíritos mais evoluídos, principalmente intelectualmente, nesse novo planeta, e vão ajudar na evolução dele. E nós vivenciamos isso no passado, né? Em torno de 10, 15 mil anos atrás, recebemos uma gama de espíritos vindo de Capela, que a gente está mais do que cansado de falar sobre isso dentro da literatura espírita, que vieram dar uma impulsionada na evolução do nosso planeta, principalmente intelectual, principalmente tecnologicamente, gregos, romanos, egípcios. Então, todos esses grandes espíritos, as grandes civilizações do passado vieram capelinos que encarnaram aqui e trouxeram toda a evolução tecnológica, matemática, física, química, biologia, medicina, filosofia, que eles já tinham em Capela. Então, o que nós estamos vivendo hoje? Essa mudança de padrão de pensamento, de atitude no planeta, e alguns espíritos que estão atrapalhando ainda, que continuam presos ao mal, que continuam cruéis, que já passaram um tempo de evolução e não conseguiram acompanhar o restante nesse tema moral, sendo convidado a ir para outro planeta. Então, o que ele fala? Você vai olhar para o lado, no plano espiritual, e vai perceber que espíritos que encarnavam com você, que estavam na sua família, ou que você tinha problemas, etc., não estão mais no planeta Terra. E quando você perceber, eles já estão em outro planeta. Por quê? Porque o padrão de vibração vai exigir isso. Os evangélicos tratam isso como arrebatamento. A gente acabou de ver agora no Carnaval, né? Foi muito debatido isso, porque está no Apocalipse. Na minha opinião, é a mesma coisa. São espíritos que estão no plano espiritual, alguns já em condição de continuar no planeta, outros não estão em condição, e quando você olhar onde ele está, você vai receber a notícia, ele está em outro planeta, ele foi exilado do planeta Terra, foi fazer um estágio não remunerado em outro planeta e depois ele volta para acompanhar. Se for alguém que você não gosta, você dá graças a Deus, né? Mas se for um irmão, aí você vai ficar doido para estar indo junto, né? Capaz de você querer ir atrás. Você vai torcer para que eles... Se você for, eu vou atrás. Não precisa, não. Pode me deixar em paz. Eu já te falei isso. Me deixa em paz, que eu vou virar Júlio César que você lá. não vai atrás de mim? Vou virar... Não vai atrás de mim? Não vou te deixar em paz desenvolvendo. Vai me deixar em paz. Tá você vai ser Cleópatra lá. Saber. E eu, se eu for, viro Marco Antônio, olha o problema que tem. Então é melhor deixar separado. Mas quem vai ser meu Marco Antônio? Vai ter algum lá. Então é isso que acontece nesses temas referentes ao fim do mundo, ou arrebatamento, o retorno de Jesus, na minha opinião, espírita, está muito ligado à transição planetária e fatos muito importantes que vão acontecer nesse momento de transição. Hernani, por que quando teve de provas de primitivo para provas e expiações não teve isso? Porque era um salto não de uma mudança moral tão grande. Era de um entendimento. De um entendimento. Muitos espíritos já compreendiam o que era certo e o que é errado, outros não, e precisávamos desenvolver isso. E a lei de causa e efeito ali, fazendo as correções dela, né? Provas e expiações é a lei de causa e efeito puramente funcionando. Quem quiser compreender isso, pega a obra de André Luiz, Ação e Reação, você vai entender perfeitamente. Você erra, paga, até aprender. Que é diferente de um planeta de regeneração. Você já pagou, você perdeu, agora você precisa estudar e trabalhar para se desenvolver, até se tornar um planeta feliz. Alguns espíritos não querem estudar e trabalhar. Aqueles que vocês conhecem, que não querem estudar e trabalhar, estão fazendo a matrícula deles do Enem do Quiron. É isso que vai acontecer. É uma diferença muito grande das pessoas que querem estudar e trabalhar, dos espíritos que gostam de estudo e trabalho e os que não gostam. É só pegar a escala evolutiva que você vê. Os levianos, né, os batedores, os obsessores, esses não estudam e nem trabalham, só trabalham no mal, né? Então, o perfil do planeta Terra caminha para espíritos que querem trabalho e estudo. Os que não querem trabalho e estudo serão convidados a fazer um estágio não remunerado num planeta. Eu acho que é remunerado. Eu acho até que é muito bem pago. Eles ganham lá uns bônus horas quando conseguem fazer o trabalho, né? Eu acho que é bem complicado. Eu prefiro ficar aqui estagiando de graça. Vamos lá. Essa passagem, com certeza, é óbvio que ela fala da transição planetária, mas como tudo que Jesus fala, a gente pode
a gente tem todo um ensinamento macro, a gente tem um ensinamento para a evolução do planeta, mas a gente tem um ensinamento micro também, né? A macroeconomia, a microeconomia, que é parecida com a macro, mas é dentro do teu universo. Então, a gente tem um ensinamento de Jesus macro sobre a transição planetária, mas a gente pode trazer para o micro aqui em relação às nossas... a nossa vida e as nossas responsabilidades. Então, quando a gente pega aqui, eu peguei 3 passagens aqui que eu achei muito interessante. Esse acerto do dia e da hora pode, para a gente aqui, também configurar o nosso acerto do dia e da hora. Por quê? Porque nós também não sabemos quando vamos ser chamados ao testemunho. Que testemunho? Ao testemunho da nossa lei de ação e reação. O dia e a hora também é desconhecido. E aí ele diz assim, olha, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, somente o Pai. Por que isso aqui é importante para a gente? Porque muitas vezes, né, a gente recebe as profecias, a gente recebe... quando vocês começarem a receber uma coisa que eu acho que não acontece de verdade vindo de um espírito evoluído, por exemplo, é anunciar a morte de alguém. Eu recebi que meu filho vai morrer. Não existe isso. Vem um cometa, vem um asteroide. Nenhum espírito evoluído vai vir dizer, olha, vocês vão ser aniquilados. Ele diz assim, olha, vocês vão passar por turbulências, né? Tá previsto aí mudanças muito importantes, né? Mas ninguém sabe, porque o pai, ele muda. De acordo com a energia mudou, ele muda. E a gente vê isso até nas alegorias da Bíblia. Você pega lá em Jonas, né, que foi engolido por uma baleia, e ele tinha que dar lá o recado a Nínive. Quando ele chega lá e diz, Deus vai destruir Nínive. Aí o rei de Nínive faz o quê? Vamos fazer penitência, ajoelha todo mundo, vamos largar o ouro, vamos pensar no bem. E Deus resolve que não vai. O que é isso que ele está dizendo para a gente? Olha, a qualquer momento, uma mudança de energia, muda tudo. E Jonas ficou irritado com Ele isso. Ficou irritado, ele queria que Nínive... Porque ele era o profeta, né? E ele morre, né? Assim, se você parar para pensar, ele está desencarnado ali, né? Quando a gente pensa nisso, e ele diz isso aqui, olha, nem os anjos do céu, ninguém sabe. Quem sabe é o Pai. E como é que o Pai sabe? O Pai é a inteligência suprema do universo. É a causa primária de todas as coisas. Então, a energia que emana do universo. Mudou a energia, mudou o cometa, mudou o tsunami, muda tudo. Muda tudo. Né? Então, nós podemos salvar um planeta ou destruir um planeta. Seja apertando o botão de uma bomba atômica, ou seja, provocando um grande terremoto. Olha que coisa louca. Porque a nossa energia pode levar o planeta à destruição, ou a nossa energia pode levar o planeta à evolução. Então, essa primeira parte, ela é belíssima em relação, também trazendo para as nossas vidas. A gente não sabe o dia, a gente não sabe a hora. É da nossa morte? Pode ser. Pode ser do nosso último ajuste nessa conta. Mas pode não ser da nossa morte. Pode ser daquela nossa prova mais dolorosa que a gente programou lá atrás no plano espiritual, né? E a gente vai ter que passar agora. A gente não sabe. Ninguém sabe. Ou do grau mínimo que você tem para continuar herdando o planeta Terra. Sim, essa parte aí é dolorosíssima. E aí ele fala uma coisa aqui que eu achei muito interessante. Ele diz assim, nos tempos de Noé, o povo estava comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Então, a gente hoje... Lembra quando eu falei da melancolia que a gente está vivendo? Então, as pessoas falam assim, gente, o mundo ele está agindo como se não tivesse nada errado, né? Então, é filho matando pai, é pai matando filho, é pai abusando de criança, é as pessoas apoiando e aplaudindo e querendo liberar o aborto. Um monte de tragédias que a gente sabe que acontecem na humanidade ou que estão para acontecer, dependendo do apoio a essa corrente de pensamento que a gente tem aí, né, de liberação de drogas, de aborto, que a gente sabe... Quem é espírita, pelo menos, quem é cristão sabe que não é o certo. O que a gente pensa? A gente começa quer saber, eu não tenho como mudar o mundo, eu vou só sobreviver, eu entrei no modo sobrevivência e vou seguir a minha vida. Era o que parte desse povo estava fazendo.
Se não é proibido, é permitido, então vamos ter escravo. Eu podia ter escravo naquela época. Eu não concordo com a escravidão. Estou falando lá do tempo da escravidão. Mas é permitido, então vamos ter escravo. Eu não estou fazendo nada ilegal. Essa então, é a cabeça, né? Essa é a cabeça de quem vai morrer no dilúvio. De quem está se dando em casamento, bebendo, comendo, sem perceber a mudança. Por quê? Se eu posso dentro da lei, eu faço. Cadê a ética? Porque não importa. O que a gente tem que pensar é o seguinte, gente, por que eu estou preocupado com a aprovação ou não de determinada lei? Se eu sei que eu não posso fazer, eu não posso fazer. Se eu sei que isso vai de encontro às leis divinas, e eu devo obediência não à lei humana, mas à lei divina, eu não posso fazer. Então, no final das contas, quando alguém fala assim para mim, mas é isso que não sei o que, eu tenho direito, eu falei, olha, eu vou dizer uma coisa para você, no final das contas, não importa o quanto você queira esse direito, mas no final das contas, a responsabilidade é individual. Quando chegar no plano espiritual, você vai ter a marca e eu não vou. E isso não é culpa minha. Porque a gente está aqui batalhando e falando e repetindo, e por isso a gente não pode deixar de fazer. E se posicionando e te avisando. Mas tudo bem, a escolha é individual, mas a responsabilidade também é individual. Então, a gente fica pesaroso, a gente fica, caramba, como isso está acontecendo? Não era para a gente estar melhorando, a gente está melhorando. Mas para melhorar, para arrumar um armário, antes a gente bagunça a cama, porque a gente tira tudo do armário, joga em cima da cama e começa a separar em pilhas. E é isso que a gente está fazendo agora. A gente está tirando as coisas do armário e está bagunçando a cama. Só que eu vou falar uma coisa para vocês, se você não terminar de arrumar esse armário, você não vai ter onde dormir. Então tá na hora da gente parar de olhar aquela pilha e pensar assim, caraca, para que eu fui começar a arrumar esse armário? Mas começa a fazer as pilhas. Do que é importante para você, do que você precisa manter na sua vida, aonde você precisa mudar, o que você tem que entender como benefício, o que... Paulo de Tarso dizia uma frase, tudo posso, mas nem tudo me convém. Você tem o livre-arbítrio. A única coisa que você não sabe é você tem o livre-arbítrio de fazer o que você quer, mas não tem o livre-arbítrio de querer o que você quer. Porque o que você quer, ele está associado à influência do plano espiritual, à influência do plano material. Então, como eu me livro dessa influência? Orai e vigiai. Então, no Evangelho, você busca todas as ferramentas. Jesus é incrível, maravilhoso. Sabe por quê? Porque ele, 2000 anos depois, ele continua moderno, ele continua vanguarda. E você vai ter todas as ferramentas que você precisa para a sua evolução, para a sua felicidade. Então, quando uma pessoa diz assim, eu estou tão desanimada, eu falo, vai ler a Bíblia, vai ler o Evangelho, vai fazer uma oração. Porque nós podemos sim, de vez em quando dar uma quedinha e depois levantar. O que a gente não pode é mergulhar lá embaixo e gostar desse momento, sabe? E curtir essa melancolia, curtir essa dor. É aquela frase, eu não posso impedir que um pássaro pouse na minha cabeça, mas eu posso impedir que ele faça um ninho. Pousou, você sai, vai fazer ninho numa árvore, faz ninho em outro lugar. Então é esse trabalho de vigilância contínua que a gente tem que fazer para que a gente possa não cair nas armadilhas, Como diz Jesus, só lobo cai em armadilhas de lobos. Olha, gente, já chegou no comercial, não sei que horas aconteceu isso, foi muito rápido, não sai daí que a gente já volta. Estamos apresentando pela Rádio Rio de Janeiro o programa Quintas do Evangelho no MAP. Voltamos a apresentar o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação Hernani e Iris Costa. Boa tarde, queridos ouvintes. Muito obrigado por ter continuado conosco. Para quem está chegando agora, a gente está falando sobre vigilância.
A gente está falando que o dia e a hora não é divulgado. Que dia e que hora? O dia e a hora da mudança, o dia e a hora do acerto de contas, o dia e a hora da transição planetária, o dia e a hora onde eu vou precisar enfrentar as minhas dolorosas decisões, as minhas provas, as minhas expiações, o meu acerto, o meu erro. Então, se o dia e a hora não é conhecido, o que Jesus diz? Que a gente tem que estar preparado o tempo todo. Be prepared. Esteja preparado o tempo todo. Que a gente tem que estar preparado o tempo todo. Que a gente tem que estar o tempo inteiro orando, vigiando, tentando manter a energia, o posicionamento. Lembrando que as nossas escolhas, né, que as nossas decisões, as nossas escolhas têm consequências e que a gente vai responder pelas consequências das nossas escolhas. Então, é nesse momento que a gente começa a repensar a nossa vida. Então, vamos fazer um apanhado na nossa consciência do quanto a gente está vibrando pela energia positiva do planeta ou quanto a gente está ajudando a energia do planeta a estar ali naquela faixa melancólica, naquela faixa, né? Da depressão, da ansiedade, da melancolia. Pois é. Eu queria mandar um abraço para Dalva Bernardo de Bangu. Boa tarde, meus amados irmãos. Muita paz para todos nós. Beto Orlando, do Rio Bonito. Um abraço para vocês, Quintas do Evangelho, do MAP, Hernani Iris Costa. Ditinha Araújo, boa tarde, primos lindos. Passou muito rápido, você e o Nani estão muito inspirados. Já dei o like, curti, compartilhei. Programa maravilhoso. Gratidão a Jesus, paz e luz. O nome na irradiação. Ditinha já está aqui. Que Jesus te abençoe, te proteja, te ilumine. Nossa, muitíssimo. O Birajara Ferreira de Irajá, na escuta, nome para irradiação. Todo mundo que bota o nome na irradiação eu estou colocando, tá? Pedro Luiz do Valqueire, um abraço a todos. Sorria, você está na Rádio Rio de Janeiro. Luiz da Ilha do Governador, ele é nosso poeta, mas hoje Luiz, ele está igual, como é que era o Euclides da Cunha, que fazia uma poesia um pouco mais... Obscura. Hoje assim hoje ele está assim, ele é meu poeta. Ele diz assim, a propósito do tema do programa Orai e Vigiai, lembro que a causa próxima ou remota de todo sofrimento na Terra é o dinheiro. E não orar e vigiai. Porque o dinheiro, quem sabe muito bem, inclusive Kardec sabe que o dinheiro destrói a amizade mais estreita, aniquila um amor de família, o respeito perverte a alma mais bem formada, vergonhosamente, destrói a reputação mais honesta e sinto mais desumanidade e desonra a mulher mais pura e por aí afora. Ao invés do tema do programa Orar e Vigiar, entendamos o que Jesus nos aconselhou: maldito homem que acredita no homem. Eu acrescento, nas mulheres e nas crianças. Vamos lá, gente. Então, já que ele falou do dinheiro, vamos falar. O problema não é o dinheiro. Ainda bem que ele não incluiu os pets. Os cachorrinhos estão liberados. Deixa ele dói. Não é o dinheiro, né? É como você lida com o dinheiro. O dinheiro, ele, como qualquer outra ferramenta, ele é uma ferramenta que você usa de acordo com as suas virtudes ou vícios. Se você tiver virtude, vou dar um exemplo. São Francisco de Assis nasceu rico. E ele doou tudo que tinha. Então, se você tiver virtudes consolidadas, a virtude consolidada não volta atrás. Então, o dinheiro, ele serve para muita coisa boa. Ele serve para ajudar muitas pessoas. Motivar as pessoas a trabalharem, estudarem, se desenvolverem. Para grandes descobertas, né? Para desbravar a terra, para socorrer. Agora, se as pessoas desvirtuam, o mau uso do dinheiro é que é o problema. Por isso que é orar e vigiar. Porque quando você ora e vigia, você vai trabalhando as suas imperfeições. Eu quero realmente me comprometer dessa forma, ainda que seja para ter mais conforto, ainda que seja... O problema não é o dinheiro, é o que você faz com ele. É o sexo, é o excesso, são as drogas, né, o luxo, as coisas as paixões que deveriam te motivar a estar trabalhando, estudando, desenvolvendo, para você aprender a discernir sobre tudo que a gente está falando, por exemplo, só que você deu exemplo aí de sexo, de excesso de dinheiro, de ganância, de lutas, brigas, guerras. Essas guerras todas que acontecem aí, não se iludam.
98% é dinheiro, 2% é religião E se você- para motivar as pessoas a brigarem Não, pelo dinheiro. mas se você para pensar, né? O maior motivo de um crime é o dinheiro. O segundo é passional. E o amor é uma coisa boa. Se o amor é uma coisa boa, por que as pessoas matam, né, em nome desse amor, né? Então, o problema não é necessariamente nem o amor nem o dinheiro. O problema são as pessoas, Até né? a crucificação de Jesus, em grande parte, era por causa do poder. Era o Sim, poder. Tanto sim. o poder judaico que queria manter, o poder romano que queria se manter, aquele voto de pobreza de Jesus, de não exigir nada, de não querer fazer uma aliança política com nenhum dos dois lados. Tudo isso envolvendo dinheiro, poder, né? A riqueza que existia naquela região, né? A condição daquele povo de intelectualidade, que era muito maior do que o resto ao redor, se interessava o romano. Eu queria mandar um abraço para Olga Machado, que mandou um boa tarde para gente. Elizabeth Coutinho, boa tarde, casal lindo. Já dei meu like, estou na escuta do programa aqui de São Gonçalo. Ana Paula mandou um boa tarde. Maria Fiuza, Elizabeth Coutinho, todas as orações eu já coloquei. Eliane Câmara, Câmara, é minha cunhada, mas para mim é como se fosse uma irmã. Eu não tive uma irmã e acabou sendo ela. Cris Duarte está sempre com a gente, mandou um boa tarde, casal lindo. Ronaldo mandou uma mensagem. Ronaldo, eu preciso te conhecer, Ronaldo. A gente realmente tem que fazer isso. Ele mandou assim: olá, boa tarde. Se você me permitir, Ronaldo, eu vou até botar essa postagem no meu Instagram, porque eu achei tão linda. Eu sou Ronaldo, aqui da cidade de São Paulo. Sou deficiente visual e eu adoro o programa de vocês. Eu tenho um sonho, um dia poder dar um abraço em vocês e conhecer pessoalmente. Parabéns pelo programa. Vocês nem imaginam o quanto esse programa já me ajudou. Um abraço, continue com essa luz. Que coisa maravilhosa. Eu não tenho palavras para dizer o quanto você me emocionou e o quanto isso é importante para gente, né? Pra gente, pra rádio, pro Então, espiritismo. caramba, Ronaldo, que Jesus te abençoe muitíssimo, que você seja inspirado por uma luz divina, e a gente vai ter que fazer esse encontro. Vamos ter que dar um jeito de ir a São Paulo para te dar esse abraço, porque realmente quem quer esse abraço sou eu, porque eu tenho certeza que vou receber muita energia boa de você. Muito obrigado por isso. Eu queria mandar um abraço para a Laíde Filgueiras, que pode me dar abraço toda quinta-feira, mas não está indo. A Laíde, eu te amo, morrendo de saudade de você. Falei até que eu vou buscar ela em casa, ó, para vocês verem. Tânia Souza, muito obrigada por estarem comigo. Vocês passam a melhor forma de raciocínio lógico. Puxa, que legal. Márcia Heroles, MAP de Caraguatatuba, em São Paulo. Deu like 1. Puxa, que legal. Carmen Rocha mandou um boa tarde. Abraços fraternos. Fabiane Carvalhosa mandou um boa tarde. A Márcia mandou MAP de Caraguatatuba, Jesus no comando, casal incrível. É a Kátia que Iris Barbie. Adorei. Ai, gente, olha, eu sei que tem gente que fala mal da Barbie, mas eu sempre gostei. Vou falar uma coisa, eu e o Rosa, a gente se combina. O lilás também, o preto, não sei, acho que eu gosto de cores. Paulo César Portugal, uma boa tarde. Marilene Melcide está sempre com a gente também, Rogéria Tavares, vamos dar o like, galera. Hamilton Veloso, boa tarde, programa muito esperado. Vivemos num planeta de provas e expiações. Qual as provas da Dinamarca, Suécia, Noruega, se tem países como Etiópia, Afeganistão e muitos outros em guerra? É nesse momento, né? Mas eles já tiveram muito mais guerras, muito mais problemas e passaram por essas... Mas eles ainda estão em prova, né? Provas. Quais são as provas? A grande dificuldade para a gente entender isso é o seguinte, né? Quando a gente pega os itens materiais, biológicos, né, qualquer ser humano, né, independente de raça, de condições genéticas, etc., pode encarnar de um outro ser humano. Então, quando a gente fala de condições humanas do planeta inteiro, Etiópia, África do Sul, Brasil, Polônia, etc., são seres humanos. Um ser humano pode gerar outro ser humano, independente das condições que ele tem biológica. Mas quando você fala espiritualmente, Hamilton, é diferente. Um espírito que não tem afinidade fluídica, vibracional com o outro, dificilmente ele consegue nascer daquela junção. É só ver a reencarnação do Segismundo.
Por quê? Porque depende muito do estágio de vibração, do nível vibracional para esse espírito receber. Fora as afinidades familiares, o conhecimento do espírito, ele querer estar nascendo ali, etc. Então, algumas cidades no planeta já têm as suas famílias espirituais preparadas ou um estágio vibracional de determinado nível que dificilmente você vai receber um espírito muito diferente. Então, as provas dos espíritos que nascem nesses países de primeiro mundo, que já passaram por essas dificuldades lá, ó, desde a Idade Média, porque a gente está falando antes da Idade Média, guerra, morte, peste, a Europa inteira, até hoje, né? Alguns locais ali do Balcãs continuam em guerra, continuam brigando, principalmente com o Oriente. Então, o estágio vibracional desses espíritos dos países muito evoluídos é como se fosse uma universidade aqui. Então, você pode pegar uma criança e botar para ir para uma universidade direto? Não dá. Tem que passar pelo jardim de infância, pelo primário, pelo ginásio. E o mundo é assim. Mas não significa que não tenha prova na pós-graduação. Tem prova, porque é muito mais difícil. Né? Tanto é que os índices de suicídio lá são altíssimos. Então, o cara tem que se motivar, ele tem que estar motivado a trabalhar, a estudar, a desenvolver uma série de coisas para ajudar esses outros países que não têm condição. O que remete de novo à poesia do Luiz, né? É. Porque a prova do dinheiro é muito mais difícil do que a prova da miséria. Então, qual é a prova deles? Eles se compadecerem com o resto do mundo, eles inventarem coisas, desenvolverem coisas para ajudar esses espíritos que estão encarnando ainda na Etiópia, na África, no Brasil, que ainda é jardim de infância. Você pega o Brasil, tem cidades aqui, principalmente no Norte e Nordeste, com IDH pior do que o da África e Etiópia. Então, o índice de desenvolvimento humano, por exemplo, no Brasil, em algumas cidades, é muito baixo. Então, o que cabe a um espírito que nasce em São Paulo, no Rio de Janeiro, que teve acesso a estudo, desenvolvimento, seria a mesma comparação lá de um país desenvolvido. Ajudar esses que não tem condição. Chegou até a dar um e com essa globalização, né? Agora, com a internet, com os bancos online, com a fácil transferência de recursos, etc., mais fácil ainda você fazer esse tipo. Então, a prova deles é diferente. Por quê? Porque provavelmente os espíritos familiares, energéticos que estão nascendo lá, já viveram essas provas há centenas de anos atrás e agora estão num estágio muito mais evoluído e tem que ajudar os que não estão. Adriana Maia, muita paz a todos, gratidão por esse programa abençoado por Deus. Ela pede radiação para uma amiga que desencarnou ontem, então vamos elevar o nosso pensamento aqui para Ana Paula Cecília Assis e Neco, que Jesus a receba no plano espiritual. Estou colocando ela na irradiação e que Jesus possa nesse momento estar ali, né, acolhendo ela, para que ela possa estar encontrando os que precederam ela nessa jornada, porque a gente sabe que a morte é só um até breve, né? Mas é doloroso, né? Maria Betânia, boa tarde, amigos. Esse estudo de Mateus está maravilhoso. Essa renovação do planeta é a grande esperança da humanidade. Vocês estão fantásticos nas colocações. Oh, Maria Betânia, obrigada. Maria do Carmo, boa tarde. Ao casal, passando para dar meu like e compartilhar. Gratidão por mais ensinamento. Que Deus os abençoe. Mandar um abraço para Isabel Smith, Lúcia Helena Souza, Portugal. Uma excelente tarde para todos, com estudos que só traz reflexões para a nossa evolução. Gratidão. Eu preciso falar de Emmanuel. Depois a gente volta. O convite continua, né, Emmanuel? Cadê o Emmanuel? Vem aqui pro programa. Olha, acorda, Emmanuel. Gente, eu não sei como é que vocês aguentam o Hernani. Eu não sei como é que eu aguento o Hernani. Vamos lá. Vigilância. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora virá o vosso Senhor. Jesus, Mateus, capítulo 24, versículo 42. Ninguém alegue o título de aprendiz de Jesus para furtar-se ao serviço ativo na luta do bem contra o mal, da luz contra a sombra. Ou seja, não diz que é aprendiz não, né? Não. A determinação de vigilância partiu dos próprios lábios do mestre. Como é possível preservar algum patrimônio precioso sem vigiá-lo atentamente? O homem de consciência retilínea, em todas as épocas, será obrigado a participar do esforço de conservação, dilatação e defesa do bem. É verdade indiscutível que marchamos todos para a fraternidade universal, para a realização concreta dos ensinamentos cristãos. Todavia, enquanto não atingirmos a época em que o Evangelho se materializará na Terra, não será justo entregar ao mal
a desordem ou a perturbação, a parte de serviço que nos compete. É aquilo que a gente fala, não cabe a gente resolver os problemas do mundo, mas cabe a gente, ali no nosso círculo, no nosso momento, na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas redes sociais, participar da evolução do mundo. Para defender-se de intempéries, de rigores climáticos, o homem edificou o lar e vestiu-se convenientemente. Semelhante lei de preservação vigora em toda a esfera de trabalho no mundo. As coletividades exigem instituições que lhes garantem o bem-estar e o trabalho digno, sem aflições de cativeiro. As nações requerem casas de princípios nobilitantes, em que se refugiem contra as tormentas da ignorância ou da agressividade, do desespero ou da decadência. E no serviço de constituição cristã do mundo futuro, é indispensável vigiar o campo que nos compete. Qual é o campo que nos compete? Nossa casa, até onde a nossa influência alcança, né? O apostolado é de Jesus. A obra pertence-lhe. Ele virá no momento oportuno a todos os departamentos de serviço, orientando as particularidades do ministério de purificação e sublimação da vida. Contudo, ninguém se esqueça de que o Senhor não prescinde da colaboração de sentinelas. Então, e aí, Hernani? O que você acha que Emmanuel está trazendo para a gente aí? Não, então, Emmanuel fala sobre você vigiar as virtudes espirituais que você já conquistou, ou que você está no caminho de conquistar. Porque é o que a gente citou aqui 1000 vezes, né? Essas tentações estão o tempo todo para desvirtuar a gente. E a gente vê nas obras de André Luiz, esse nosso lar, os mensageiros, é perfeito sobre isso. Os espíritos lá no nosso lar estavam tudo se preparando para montar uma casa espírita, para divulgar a doutrina, para montar a família. Eram espíritos que tinham essa percepção, essa condição e sabiam o que deveriam fazer. Vieram, não vigiaram o suficiente, foram se perdendo cada um de um lado. Então, o que eles tinham ali? E alguns em coisas poucas, né? Eles tinham uma virtudes que eles interessavam em consolidar, mas que elas não estavam ainda consolidadas. Se eles tivessem vigiado e orado, até orado alguns foram, né? Trabalhando dentro da casa espírita orando, mas não vigiaram o suficiente para se manter dentro do que essas virtudes deveriam trazer de resultado. E, na realidade, o plano espiritual, assim como nós aqui, eles querem também o resultado. Né, o quanto é importante ter a casa espírita. A gente vê isso. Esse filme ele foi bem chocante aí para muita gente, principalmente os espíritas, né, falam sempre, para ver o que é o nosso dia a dia, né? SL Comércio, né? Ela está usando uma conta comercial. Amo esse programa e esse casal lindos. Isabel Smith, boa tarde, amigos. Amo esse programa e aprendo muito com vocês. Gratidão. Eudineia Matos, lindo estudo, bem objetivo. Boa tarde a todos. Likes urgentes. Gostei dessa parte. Likes para a rádio também. Os likes são da rádio, né? Jaidete Gomes da Silva, boa tarde, meus queridos irmãos. Programa maravilhoso, que ensino sensacional. Vocês estão falando para mim. Gente, por isso que eu digo que as quintas-feiras é o meu bálsamo. Beijo, amores. Ai, meu Deus, vocês são muito perfeitos. Peraí que eu já... Tem muitas mensagens. Mara Sandra Marques, boa tarde. Marcelo Mendonça, eu queria mandar um boa tarde. Ele mandou: família MAP, como identificar aqueles que permanecerão no planeta Terra? Eu vou dizer uma coisa: aqueles muito bons podem até não permanecer porque vão pedir para ir, né, como missão. Aqueles muito ruins eu acho que não vão ficar. E tem uma galera aí no meio que está se achando, que eu acho que vai ser convidado. Quando vê, já está lá dentro do avião. Vai ser convidado para fazer um trabalho. Mas o Hernani tem uma dica aí, dá a sua dica. Não, eu acho que uma base para a gente entender, os espíritos que gostam muito de trabalho, estudo, que estão muito preocupados em servir aos outros, esses são espíritos que têm características de estar num planeta de regeneração. Porque um planeta de regeneração, né, regenerar alguma coisa dá trabalho. É verdade. Né? Você tem que trabalhar, você tem que se desenvolver. Você não pode ficar parado, né? Os espíritos ficam muito parados, ficam muito desejando as coisas, os males das pessoas, julgando. Esses têm chance de
seriam obrigados a ir para um planeta que ele tem que plantar mais, colher mais, e começar. Vai ter mais dificuldade no planeta primitivo. Queria mandar um abraço para Lucimar da Silva Nascimento, Leide Gomes. Ela disse que chegou agora, ó, então depois volta e assiste o resto, né? Daniele Batista, bora dar o like, pessoal, é muito importante. Dar o like, compartilhar para que mais pessoas possam ver esse estudo e o YouTube impulsionar. Melhorar o planeta, mais pessoas com a gente. Recebi um monte de corações da Suzy Batista. Marcelo da Silva, boa tarde, pessoal. Sou aqui de Juiz de Fora. As preces e vibrações eu já coloquei para todo mundo. Tânia Regina, boa tarde, amigos queridos. Só gratidão por fazer meu raciocínio dentro da lógica. Ai, meu Deus, gente, vocês são o máximo. Maria Regina Ferreira, adoro esse casal. A oração eu já coloquei. Ela faz aniversário hoje. Ana Carla, parabéns. Além de oração, você está recebendo aqui o meu carinho, meus parabéns. Que Jesus te abençoe. Esse é o presente que eu te desejo. Gilceia Werneck mandou um boa tarde. As irradiações eu já estou botando todo mundo. Cristina Pinheiro, boa tarde. Falo de Maricá. Hoje vocês estão demais. Ai, meu Deus. Vocês são muito perfeitos. Hamilton Godino, boa tarde, casal. Excelente programa. Sempre assistindo vocês. Adorei a pronúncia correta do nome Hamilton. Vera Lúcia Leite, boa tarde, casal. Daniel Tavares de Petrópolis. Grace, será que eu vou acertar a pronúncia dela? Suleski. Boa tarde, querido casal, lindo casal, um forte abraço. Ela está nos Estados Unidos. Que legal. Cláudio Henrique, acabei de chegar em casa, já dando like. Jesus abençoe a todos nós. Que alegria ver o Hernani de volta. O Hernani estava aí semana passada. Cadê? Onde você estava semana passada? José Manuel dos Santos, boa tarde a todos. Iris, para o Ronaldo, belíssimo depoimento que emocionou a todos. Me veio a intuição da mensagem do Evangelho, segundo o Espiritismo. Ai, legal. Amanda Cristina, boa tarde, direto de Brasília. Gente, muito legal ver vocês, né, do Brasil inteiro e fora do Brasil assistindo a gente. A internet, ela tem disso, né? A gente consegue ir, né? Nos aproxima e a gente consegue ir. O nosso programa é o mais escutado no plano espiritual. No plano espiritual, já recebi o Ibope. Uma coisa assim, eu tenho que admitir, modéstia não é. Eu recebi o Ibope do plano espiritual e nós estamos. Entendi. Tá bom, então. Mas essa questão do orar e vigiar, ela é muito forte, né? E a gente está recebendo várias mensagens aqui, lindas, eu vou ler todas, prometo a vocês, mas eu não vou conseguir falar todas, porque eu queria pegar esse finalzinho para falar um pouco sobre esse orar e vigiar. O que acontece? Quando você tem algumas mensagens muito seguidas de coisas que você não estava pensando, ela pode ser do mentor ou do obsessor, isso a gente já sabe, aquelas intuições, né? Então, às vezes é alguma coisa assim, olha, bebe mais água, isso é uma coisa boa? Então bebe. Por quê? Pode ser o teu mentor avisando que ele visualizou ali no teu rim alguma coisa que dá para resolver, sempre. Porque o mentor, ele não vem dar uma dica de alguma coisa que você não pode resolver. Que isso fique claro. Então, se ele fala, olha, né... Agora, quando é uma coisa que você sabe que não é uma coisa boa, é aquela mensagem vai beber cerveja. Isso, com certeza. Ou fala mal de alguém, ou fulano está te traindo, ou cuidado com Beltrano. Isso não vem do bem. Isso é a obsessão querendo criar, achando uma brecha no seu pensamento. Então, orar e vigiar é para que você possa se conectar com o seu mentor, se conectar com o plano espiritual, identificar que pensamentos são seus, que pensamentos não são seus, agradecer aqueles que vêm da espiritualidade superior e se afastar daqueles que só vêm trazer a perturbação. Então, é extremamente importante. Começou a ter vários pensamentos e esse pensamento te deprime? Oração. Porque se for alguma coisa trazida, né, dessa espiritualidade, desse momento que a gente está passando, você vai conseguir afastar e você vai conseguir superar e não vai deixar esse pássaro pousar na sua cabeça e fazer ninho. Já está no finalzinho, eu não sei o tamanho da sua dor, mas eu tenho que ir embora, mas eu sei que Jesus continua contigo, eleva teu pensamento, que ele vai até você.
Rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Quintas do Evangelho no MAP. Apresentação: Hernani e Iris Costa.